O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eu sou a verdadeira vide e meu Pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que está em mim e não dá fruto, e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê ainda mais fruto. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos anunciei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora como o ramo e secará. Esses ramos apanham-nos, lançam-nos ao fogo e eles ardem. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e ser-vos-á concedido. A glória de meu Pai é que deis muito fruto. Então vos tornareis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós celebramos hoje na igreja Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa de Ávila, em Espanha. Ela entrou nos Carmelitas, da sua própria terra, nasceu em 1515, portanto muito pouco depois ou melhor, na época do protestantismo. Lutero separou-se da igreja e fez as suas regras em 1517, 2 anos depois, e portanto foi um período muito conturbado em que ela viveu. Entrou nas ordens dos Carmelitas, fez grandes progressos no caminho da perfeição e teve revelações místicas. Ao empreender a reforma da sua ordem, teve de sofrer muitas tribulações, mas tudo suportou com coragem invencível. A doutrina profunda que escreveu nos seus livros é fruto das suas experiências místicas. Morreu também na província de Cáceres, na província espanhola, perto da fronteira, em Alba de Tormes, muito perto de Salamanca, em 1582. A Santa Teresa entrou para a ordem e foi uma reformadora da igreja. Entrava muita gente para as ordens religiosas sem vocação. Havia em Portugal, em Espanha sobretudo, a lei dos morgadios. O mais velho herdava tudo e os outros ficavam sem nada. E muita gente ia para as ordens religiosas sem vocação. E os nobres, e muita gente aproveitava-se, sobretudo das religiosas sem vocação. E havia grandes escândalos. E Santa Teresa de Ávila foi uma reformadora e sofreu perseguições terríveis, por causa dela ser amar a verdade. Nós ouvimos muitas vezes, e mesmo hoje, aproveita-se o escândalo, espizinham-se as pessoas que fazem erros, é verdade, mas os erros de cada um são da responsabilidade de cada um. Não é a igreja toda que tem que sofrer. O templo de Santa Teresa de Ávila é um templo que nos inspira, que nos orienta, porque de todos os lados ela sofreu perseguições. Nós, se formos a Espanha e nas cidades, há os Carmelos, que eram da ordem de Santa Teresa de Ávila, com umas grandes grades de ferro. E as janelas, tudo fechado com grandes grades de ferro. E é fruto deste tempo, porque entravam pela janela homens mal intencionados, e o mundo ridiculariza isso como sendo toda a igreja. Santa Teresa de Ávila arriscou sofrer e sofreu muito. Ela é a santa, é doutora da igreja, e doutores da igreja só há 36 na igreja. Nós só temos um doutor da igreja português, Santo António.
É o único doutor da igreja. O doutor da igreja é alguém que ensina alguém à igreja. Santa Teresa d'Ávila é uma doutora da igreja. Como Santa Teresinha do Menino Jesus, que morreu com 24 anos, é doutora da igreja. Pelo que ensinou. E agora o Papa Leão XIV está para declarar doutor da igreja o cardeal Newman, que é inglês de Inglaterra, que está a fazer mesmo depois de partir, está a fazer um trabalho extraordinário junto aos jovens. Aqui em Kingston, o movimento do cardeal Newman na universidade é imenso, e muitos jovens. A catedral, à tarde, aos domingos, enche com jovens da universidade que pertencem a este movimento do cardeal Newman, que vai ser declarado doutor da igreja do nosso tempo. Vai ser mais um. Santa Teresa d'Ávila escreve assim sobre a sua oração e contacto com Cristo, o silêncio, a oração, a meditação. Ela ia ao profundo da oração e diz assim: estando presente tão bom amigo e tão generoso capitão Jesus Cristo, tudo podemos suportar. As perseguições, tudo. Se estivermos com Cristo, tudo suportamos, diz Santa Teresa d'Ávila. Ele ajuda e dá forças, nunca falta, é verdadeiro amigo. E eu vejo claramente que, para contentar a Deus e receber grandes mercês, Ele quer que seja pelas mãos desta humanidade sacratíssima, da qual a Sua Majestade se deleita. Muitas vezes o vi por experiência. O Senhor me disse: vi claramente que temos de entrar por esta porta se quisermos que a soberana Majestade nos mostre grandes segredos. Não se preocupe, não se procure outro caminho, mesmo estando no mais alto grau de contemplação. É por aqui que se vai seguro. É por este Senhor nosso que nos vê em todos os bens. Ele o ensinará. Olhando a sua vida, teremos o melhor exemplo. Santa Teresa d'Ávila, quando rezava com a presença de Cristo. Sentia Cristo ao seu lado. É isto que ela diz. Que mais desejamos de amigo tão bom ao nosso lado, que não nos deixarem dificuldades e tribulações. Como fazem os do mundo? Ditoso aquele que ama a verdade e o traz sempre junto de si. Consideremos o glorioso São Paulo, que tinha sempre em sua boca o nome de Jesus, porque o tinha bem no coração. Depois de ter compreendido isto, reparei com cuidado que alguns santos, grandes contemplativos, que não iam por outro caminho, São Francisco, Santo António de Pádua, São Bernardo, Santa Catarina de Sena, todos estes são doutores da igreja, como ela, porque escolheu a melhor parte. É com a liberdade que devemos percorrer este caminho, abandonando-nos nas mãos de Deus. Se Sua Majestade nos quiser chamar para o segredo da sua antecâmara, devemos ir de boa vontade. Sempre que pensarmos em Cristo, lembremos-nos do amor com que Ele nos concede tantas mercês e da caridade que Deus mostrou ao dar-nos um empenhor, a próprio amor que tem por nós. O amor pede amor. Procuremos, pois, ir meditando nisto, despertando para nos amarmos. Na verdade, se o Senhor não concede uma vez a graça de nos imprimir no coração este amor, tudo será fácil para nós e muito faremos em breve tempo e com pouco trabalho. Santa Teresa d'Ávila escreveu um poema que todos nós conhecemos, e que é uma oração e que todos os cristãos deveriam conhecer e rezar. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. E leva o pensamento ao céu sobe. Por nada te angusties, nada te perturbe. A Jesus Cristo segue com grande entrega. E venha o que vier, nada te espante. Veja a glória do mundo, é glória vã. Nada tem de estável, tudo passa. Deseja as coisas celestes, que sempre duram. Fiel e rico em promessas, Deus não muda. Ama-o como merece, bondade imensa. Quem a Deus tem,
mesmo que passe por momentos difíceis, sendo Deus o teu tesouro, nada lhe falta, só Deus basta. Santa Teresa, mergulhada em perseguições, em tormentos terríveis, perseguida de todos os lados, e o seu tempo era de perseguições terríveis, deixou-nos este poema, para nós refletirmos perante as nossas misérias, os nossos sofrimentos, as nossas desgraças, nós nos inspirarmos como Santa Teresa, porque os santos são inspiração. Os santos indicam-nos o caminho. Como é que eles viveram nos momentos difíceis? E se alguém sofreu, foi Santa Teresa d'Ávila. E por isso ela é um modelo, é uma referência tremenda. E hoje ainda há muitos Carmelos abertos no mundo. Eu conheci, nos primeiros anos eu estava no seminário como sacerdote, e quando havia as ordenações, elas não têm televisão. Não há televisões no Carmelo. O Carmelo é um Carmelo do Crato, mas há vários. Há em Coimbra, onde esteve a irmã Lúcia, ela terminou a sua vida como carmelita. Há em Fátima, há em várias terras. E nesse Carmelo, lá perdido no meio do Alentejo, as irmãs pediam para levar as gravações, levar uma televisão e a gravação das ordenações. E era a única coisa que elas viam, não precisavam de nada do mundo, só rezar e meditar. E certamente todos os dias rezariam este poema de Santa Teresa d'Ávila, que nos momentos difíceis nos dá tranquilidade, nos dá serenidade. E Santa Teresa d'Ávila é uma mestra da serenidade e da oração profunda. Ela deixou-nos livros, escreveu livros, e são todos de profunda interioridade, profunda mística. Demos graças a Deus pelo dom que Deus nos concedeu através de Santa Teresa de Jesus, ou Santa Teresa, é o mesmo nome, Santa Teresa d'Ávila, referindo-se à terra onde ela viveu. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.